volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Se você ligar rapidinho no 0800 777 0021, aliás, essa ligação é gratuita para quem faz de telefone fixo. Já, ainda nesse bloco, você vai concorrer ao livro do nosso querido Papa Emérito, Papa Bento XVI, que escreveu Jesus de Nazaré. Tá aí, Jesus de Nazaré, o terceiro de uma trilogia que ele escreveu. Sortearemos já para quem ligar aqui pra gente, tá bom? Muita gente está se tornando sócio. Eu agradeço ainda o Kleber Barbosa do Nascimento de São Paulo, que também se tornou sócio. Séries Folego, Mauá, São Paulo, também se tornou sócio aqui conosco. Deus lhe pague, muito obrigado mesmo pelo trabalho de vocês. Muitos telespectadores continuam mandando aqui vários recadinhos pra gente, perguntas que não estão relacionadas ao tema. O Padre Guido responde durante a semana para quem manda e-mail, tá? Por e-mail, o Padre Guido responde durante a semana. Você pode continuar mandando, inclusive em outros horários, no e-mail normal do programa. Você pode mandar em qualquer horário e ligando aqui para a gente durante o programa. Você vai concorrer ao sorteio. E também quem manda e-mail também, nós vamos colocar o nome aqui no sorteio, tá bom? Só para a gente, de maneira simbólica, agradecer alguns telespectadores em nome de todos. A Juliana Gomes da Silva, de Campina Grande, Paraíba. Manda um abração para mim, para o meu pai João, mãe Edith e o filho Heitor. Tá mandado um abraço. Obrigado para a nossa telespectadora paraibana. A Keilane Marques. Muito bom aprender mais nesse programa Eclésia. Ainda pode ganhar o livro do Papa Emérito. É verdade, já sortearemos o livro do Papa Emérito. O Rafael Elias está dizendo assim, ele é de Santa Juliana, Minas Gerais. Eu estou me esquecendo que o programa agora está começando mais cedo, já perdi uma parte do programa. 7h30 da noite começa o programa Eclésia, avisa todo mundo. Agora o programa tem novo horário, 7h30 da noite. Padre Guido, sim. O nosso querido primeiro Papa, São Pedro, na qual provavelmente ditou para os seus discípulos essas cartas e teve a colaboração dos seus discípulos, ele teve uma coisa interessante que o senhor disse rapidamente de passagem, só queria que o senhor deixasse isso bem claro. Ele elogiou as cartas de Pedro? Desculpa, o Pedro elogiou as cartas de Paulo? Né? Ele já estava em mãos com as cartas de Paulo naquela época? Sim, na segunda carta, Pedro elogia as cartas de Paulo. Para ele, inclusive, foi, digamos, um presentaço, porque não tendo outros documentos nas mãos para poder evangelizar, ele com certeza deve ter recebido cópias destas cartas de Paulo, que foi um ótimo subsídio para ele continuar o seu trabalho de evangelização. As cartas de Paulo, de que período mesmo foram escritas, Padre Guido? A partir do ano 40 já temos as primeiras. A partir do ano 40, Sim, tá. é bom, obrigado por essa sua colocação. É bom saber que, cronologicamente falando, primeiro temos as cartas e depois os evangelhos. Enquanto na Bíblia temos primeiro os evangelhos, depois o livro dos Atos dos Apóstolos e as cartas. Certo? Mas primeiro apareceram nas cartas e logo em seguida alguns evangelhos, e além dos 4 evangelhos considerados divinamente inspirados, não esqueçamos que temos muitos evangelhos chamados apócrifos, que a Igreja respeita e que fazem parte da fartura da literatura cristã do primeiro século. Interessante, né? Como já dissemos, São João, quando foi escrever o livro do Apocalipse, é provável que já tinha naquela época em suas mãos estas cartas de São Pedro, de certa forma até ele sofreu influência delas, e o próprio Pedro, por sua vez, já tinha em suas mãos as cartas de Paulo. Bonito isso, né? Interessante a gente saber essa história. Por isso que é bom ter um especialista como o senhor, Padre Guido, aqui conosco no programa, para que a gente possa aprender esses detalhes da Bíblia. Né? Mas, Eric, não esqueça que até hoje o magistério da Igreja usa esta dinâmica de comunicação. Constantemente nós temos documentos, cartas encíclicas, digamos assim, comunicações oficiais para a Igreja no mundo inteiro. Os bispos fazem a mesma coisa para as suas dioceses, os párocos mandam também cartas circulares para os seus fiéis. Isso é uma comunicação que alcança o mesmo objetivo de manter uma profunda unidade com a Igreja e também enfrentar tantos desafios, até diante do conhecimento dogmático da mesma estrutura eclesiástica. Só lembrando, como o senhor disse lá no começo do programa, é provável que essas cartas de Pedro tenham sido escritas por volta de 65 a 68. No ano 69, o apóstolo Pedro, o primeiro papa da história da igreja, faleceu em 69 já em Roma, mas ele foi bispo antes em Antioquia. Ele foi bispo em Antioquia de 45 a 53. Antioquia
é aquela região da Turquia, onde pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. Né? Sim. Primeira vez foram chamados de cristãos foi lá em Antioquia, onde ele foi bispo de 45 a 53. Então ele foi bispo de Antioquia, depois foi para Roma. O sucessor de Pedro lá em Antioquia é o bispo Evódio de Antioquia. E em terceiro bispo de Antioquia, Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Antioquia, que justamente ontem comemoramos o dia dele, Santo Inácio de Antioquia. Portanto, é sucessor de São Pedro lá nessa igreja, que hoje faz parte da Turquia, né, Padre Guido? Da Turquia Central, exato. Nós tivemos a possibilidade, Eric, de celebrar uma Santa Missa na primeira sede apostólica, né? Lá exatamente em Antioquia. O senhor já celebrou lá, né? Celebramos, sim, fomos com vários sacerdotes. Lamentamos uma coisa, minha gente, que um dos primeiros países que foi evangelizado foi exatamente a Ásia Menor, a atual Turquia, e hoje a Turquia tem somente, não chega a 2% de católicos, são todos islâmicos. Puxa vida. Lamentamos, né? Pois é, fazer o quê, né, Padre Guido? Continuar firme na nossa evangelização aqui e lá, enfrentando os ventos contrários, como o senhor gosta sempre de usar essa expressão. Sim. Ô, Padre Guido, queria um comentário do senhor, então, sobre o problema das falsas doutrinas, especialmente uma coisa que está presente, já uma preocupação nessa carta de Pedro apresenta, em relação ao gnosticismo. Padre Guido, faz um resumo para a gente disso. Sim. Primeiro, é importante, Eric, entender uma coisa, o que estava acontecendo. Aliás, São Pedro chama a atenção até dos padres, né? Porque os padres, como verdadeiros pastores, o capítulo 5 da primeira carta dele, devem estar, diria o Papa Francisco hoje, com o cheiro das suas ovelhas, né? Isto é, bem perto do povo e, ao mesmo tempo, ajudando as pessoas a ter um entendimento a respeito da doutrina e da catequese, não admitindo um desvio da interpretação da palavra de vida eterna. Isto como ponto básico, porque já estava nascendo naqueles primeiros anos de evangelização uma certa forma de gnosticismo. Isto é, esta palavra vem da língua grega, significa conhecimento. Isto é, pessoas que defendiam o conhecimento de uma maneira talvez até superior à verdade, não tendo, porém, uma maneira de poder debater e confrontar-se, muitos ficavam de boca aberta. Poucas palavras, tantas pessoas se questionavam quem era Jesus. Porque consideravam Jesus milagreiro, ótimo, filho de Deus, mas como filho de Deus? E, a um certo ponto, o gnosticismo levava as pessoas a difundir essa teoria, que Cristo, embora parecesse ser homem, nunca assumiu um corpo contra a fé, né? Portanto, diziam, Jesus não foi sujeito às fraquezas e às emoções humanas. Gente, era uma heresia, porque nós sabemos como é que se trabalha a pessoa de Cristo. Cristo tem somente uma personalidade que é a divina, em duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Quando nós consideramos Cristo na sua natureza humana, aí entendemos como ele sofreu e morreu como homem. Porque como Deus, na natureza divina, não podia e nunca poderá nem sofrer e menos ainda morrer. Só que muita gente não tinha esse conhecimento. Portanto, se questionavam. Pedro, porém, ficou sabendo e ficou muito preocupado. Por isso ele chama a atenção para não ter nenhum desvio quanto à doutrina que os apóstolos estavam pregando na íntegra. Todo esse problema do gnosticismo, que é muito grande, é muito complexo, né? O padre está explicando uma vertente, mas são tantas outras. A questão de um Deus bom, um Deus mau, na qual poderiam os dois trabalhar ao mesmo tempo, deu origem a tantas e tantas heresias na história do mundo. Já dedicamos um programa aqui sobre as heresias, sim, inclusive. Mas foi um problema que o próprio apóstolo Pedro, já no início, né, já foi contra essa teoria. E tanto o maniqueísmo, por exemplo, foi influenciado por isso, que Santo Agostinho sofreu. Os cátaros, depois, lá no século XII, XIII, também tiveram muitos problemas
origem dentro dessa gnose, ou seja, foi e é um problema muito sério na história da igreja, né, Padre Guido? E não somente, Eric, mas o gnosticismo acabou criando já as primeiras heresias, as primeiras ramificações dentro da mesma igreja. Dizia no primeiro bloco, e vale a pena repetir, gente, podemos todos ler as duas cartas, dá 20, 25 minutos. São somente 5 capítulos na primeira carta e 3 na segunda carta. Dá de notar na primeira carta a preocupação porque teorias diferentes anunciadas por falsos profetas estavam chegando dentro da igreja. Ao passo que na segunda carta é exatamente o oposto. E aí que Pedro fica muito preocupado. Há sacerdotes que talvez não cumprem bem as suas tarefas, e os fiéis que falam de Jesus numa maneira meio fantasiosa, etc. Por isso, São Pedro chama a atenção. Está preocupado para manter viva a chama da fé. Hoje, para nós, tudo se torna mais fácil diante da facilidade que nós temos do estudo, da pesquisa, da doutrina e da teologia, que sempre anuncia capítulos novos. Mas naquela época estávamos ainda no começo, é porque a igreja teve que fazer depois uma escolha muito, digamos assim, escrupulosa diante das comunicações que apareciam por escrito. E até hoje nós temos uma fartura de escritos sobre a pessoa de Cristo, mas que a igreja não considera como divinamente inspirados. Padre Guido, nosso programa já está acabando, a gente vai fazer o sorteio, mas antes, em pelo menos 30 segundos, uma palavrinha, 30 segundos, que infelizmente é o único tempo que a gente tem, sobre a questão do pensamento de Pedro a respeito da responsabilidade humana na condução de seu destino. O senhor consegue resumir para a gente? Sim, gente, todos nós somos chamados a santificar a nossa existência. Os meios não faltam. Em primeiro lugar, a mesma palavra de Deus. Aproveito também eu para dizer, não perca no próximo programa, quando falaremos da revelação divina. Procuremos mostrar toda a nossa fidelidade a Deus diante da doutrina que não pode absolutamente mudar. E nos sentiremos plenamente responsáveis desta alegria que Deus nos transmite, não esquecendo, inclusive, que mesmo diante da nossa fraqueza humana, descobrimos o valor da misericórdia divina que supera os nossos limites. Interessante, Padre Guido. Vou incentivar, como o senhor já disse, leiam as cartas de Pedro. Como o Padre Guido explicou, não é um texto muito longo. Não. Vale a pena, né, Padre Guido? O senhor já vai dar a bênção para a gente? Só agradecendo a alguns sócios novos, Maria das Graças Fernandes de Souza, Juiz de Fora, Minas Gerais, Maria Gervásio Silva de São Paulo, capital, Judite Santana de Salto de Pirapora, São Paulo. Vou colocar o nome desses sócios também aqui na urna, que eu já vou fazer o sorteio do livro na sequência. Padre Guido, o senhor pode, por gentileza, nos dar a bênção para a gente encerrar o programa? Exato, a bênção para todos, de uma maneira especial, para o Duarte e Dona Carla de Passos, que estão acompanhando o programa, e a família do Céu de Alberto, Dona Eladi Gambalonga de Criciúma. Para todos vocês, prezados amigos, telespectadores, meu abraço fraterno e, como sempre, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Padre Guido, só quero lembrar que muitas pessoas que mandaram um recadinho aqui para a gente estão pedindo graças, orações por familiares doentes. Durante a semana, Padre Guido, o senhor também lembra, por favor, dessas pessoas, sim, nossos amigos telespectadores aqui do programa Eclésia, durante as suas atividades, as missas que o senhor vai celebrar, por gentileza, lembre também desses pedidos, que as pessoas contam muito com as suas orações. Vou dizer com toda sinceridade, gente, contem comigo. O pensamento religioso para cada um de vocês, as vossas famílias, faz parte do meu pão cotidiano espiritual. Muitíssimo obrigado, Padre Guido. Mais uma vez o senhor está conosco nesta semana. Aliás, semana que vem o senhor vai falar de um assunto interessantíssimo, a revelação divina, né, Padre Guido? Semana que vem o senhor vai falar sobre isso. Perfeito. Como Deus se manifestou e continua manifestando-se na história. Muito bem. Vamos para o sorteio, então, aqui, como prometemos. Muito obrigado para todo mundo que mandou uma mensagem, ligou, mandou um e-mail, aos nossos queridos novos sócios, aos nossos antigos sócios. Todos a gente está muito agradecido pelo trabalho de todos vocês. Vamos sortear quem vai levar para casa. Fátima Aparecida Ferreira, de Suzano, São Paulo. Fátima Aparecida Ferreira, de Suzano, São Paulo, vai levar então para casa esse livro do nosso querido Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré. É uma trilogia, Jesus de Nazaré, da entrada de Jerusalém até a ressurreição.
É esse livro, que é o terceiro dessa trilogia, que a nossa querida amiga Fátima Aparecida de Ferreira vai receber aí na sua casa. Semana que vem, então, a gente se encontra novamente, Padre Guido e eu estaremos aqui para mais um programa Eclésia. Lembrando, 7h30 da noite, inicia o nosso programa Eclésia, tá certo? Daqui a pouquinho tem Brasil Cristão ao vivo com a Maria do Rosário. Você continua com a nossa programação da Rede Século XXI. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.